Oi gente, tudo bem? Então hoje, continuando sobre o meu processo de au pair, no último vídeo eu contei pra vocês sobre as 3 primeiras host families no meu perfil, como foi o Skype e tal. Na verdade eu tô tentando, gente, fazer um resumo assim, porque eu particularmente não gosto de vídeos muito longos, mas eu acho que o vídeo de hoje vai ser o mais longo de todos. Mas enfim. Bom, então eu contei pra vocês que a minha terceira host family entrou no meu perfil no dia 29 de março. E aí, gente, eu fiquei alguns dias sem host family no perfil. E a quarta host family, que foi a que eu tive o match, foi no dia 13 de abril. Então ela entrou no dia 13 e já pediu o Skype, que isso eu lembro que foi uma quarta-feira. E aí na quinta nós já fizemos um Skype, ela estava no serviço. E olha que engraçado, ela me ligou e no meu application tá um Skype que eu fiz apenas pro au pair, só pra falar com as host families, e eu tenho o meu Skype pessoal. E gente, ela me achou o Skype pessoal, ela não me ligou no Skype que eu fiz pra conversar com as host families. A minha sorte é que no meu celular o meu Skype pessoal estava logado e no computador o Skype que eu fiz pro intercâmbio. E aí eu peguei e corri e saí do celular e entrei no computador pelo pessoal e atendi ela naquele mesmo. E a gente conversando e tal, e aí no começo o Skype tava bom, mas aí começou a ficar ruim, eu não tava entendendo. E aí ela pegou e ligou no meu celular pelo telefone mesmo, ligou pra mim no meu telefone, e a gente conversando pelo celular e a gente se vendo pelo Skype. Conversamos, ficamos 40 minutos no Skype. Eu gostei bastante dela, ela foi super simpática. E ela pediu mais um Skype na sexta-feira. E, gente, na quinta-feira, depois que a gente terminou o Skype, ela tinha falado alguma coisa sobre fazer o Skype na sexta, mas eu não tinha entendido. Ela perguntou se minha mãe ia estar em casa. Mas eu não tinha entendido direito por que ela tinha perguntado. Então no e-mail eu perguntei pra ela se ela queria fazer um Skype só comigo ou com a minha mãe junto. Ela falou que era só comigo. Eu falei, ok. Então fizemos um Skype na sexta-feira, ela perguntou basicamente as mesmas coisas do último Skype, né, que foi na quinta. Perguntou as mesmas coisas, falou as mesmas coisas, que eu não entendi muito, mas ok. E aí no fim ela falou que queria fazer um Skype no sábado, junto com o marido dela e as crianças. E aí ela falou que se eu quisesse, se meus pais quisessem estar junto pra gente conversar e tal, que seria legal. E que talvez a gente tivesse um possível match. Então, então, no primeiro e-mail eu mandei aquelas perguntas sobre a família, sobre o schedule, sobre a cidade, só um interesse só da família, né? E aí, então, na quinta-feira eu falei pra ela que eu ia mandar mais perguntas. E aí, é aquela hora que a gente manda aquelas perguntas bem cara de pau, né? Porque já que ela falou de match, eu precisava saber antes de fazer o match com ela. E aí ela não me respondeu o e-mail, ela me respondeu tudo no Skype no sábado. No sábado estava ela, estava o host, Daddy, e estava os dois meninos, que eram 3 kids. Do lado de cá estava eu e os meus pais. Então estavam ela e os 2 meninos, a menina estava viajando porque ela era uma adolescente de 15 anos, e os meninos, um tinha 9 anos e o outro tinha 13. E aí ela falou, conversamos bastante, ela viu a minha mãe, conversou com a minha mãe e tal. E aí ela falou que queria um match comigo. E aí eu falei, olha, eu gostei muito de vocês, mas eu gostaria de conversar primeiro com os meus pais, pra ver o que eles acham e tal. E, gente, eu tinha gostado muito deles e mesmo ela não me respondendo as coisas assim por e-mail, ela me respondeu tudo no Skype, eu gostei e tal. E aí, depois do Skype, eu ainda mandei mais algumas perguntas pra ela que eu não tinha entendido muito bem no Skype, que eu queria ter certeza que ela respondeu certo, e se eu não tava enganada. E eu fiquei feliz porque eu já tinha aceitado o match, né? Primeiro eu tinha tido match no sábado, e eu comecei com a minha mãe, meus pais gostaram muito deles e tal. E aí, ela não me respondeu o e-mail do sábado, ela me respondeu no domingo de tarde, falando se eu poderia fazer um Skype com a menina. E eu falei que sim. E daí o Skype, então, foi eu, o meu irmão de cá, porque eu falei pra ela que o meu irmão tava em casa, se ela queria ver ele e tal, e ela falou que sim, queria ficar muito feliz de conhecer toda a minha família, então só faltava o meu irmão. E aí, então, lá de casa vai eu e meu irmão, e ela lá com a menina, a mais velha.
E aí ela falou que queria eu o mais rápido possível, que então seria no dia 22 de maio o meu embarque. Então vocês podem ver que eu não fui. Alguma coisa aconteceu. Enfim, então fechamos o Skype, fechamos o match e eu iria embarcar no dia 22 de maio. Depois que fechamos o match, eu ainda tive uma quinta host family no perfil. Eles eram... eu não me lembro... deixa eu lembrar. Eram 3 meninos, eu não me lembro as idades, porque eu não cheguei a anotar nem nada. E eu sei que eles eram dos Yonkers, em New York, e eram 3 meninos. Pequenos, gente, era escadinha, era tipo 3 e 4 anos, sabe? Que eu lembro que eram 2 gêmeos e um mais velho. Mas eu não me lembro a idade certa. Não me lembro nem o nome deles, porque eu já tinha tido match, então não me interessava ficar olhando, né, o perfil deles. Mas enfim. E aí eu tive um match, então oficializamos tudo, e aí eu comecei a preencher o DS pra ir tirar o visto e tal. E aí eu paguei o visto, fui no CASV e tudo, e aí no dia 29 de abril eu fui no consulado pra tirar o visto. E aí, chegando lá, gente, eu confesso pra vocês que eu não sei, gente. No fundo, assim, eu já tava sentindo que o meu visto ia ser negado, assim. Não sei, alguma coisa me dizia que aquele visto ia ser negado. E aí eu cheguei lá, gente, eu não tava nervosa, eu tava, assim, tranquila até. Não fiquei nervosa, não tava ansiosa. Ansiosa a gente fica um pouco, mas eu não tava nervosa, assim, com a entrevista. E aí, a moça me trocou de fila umas 2 vezes. E aí, a hora que chegou na minha vez... Aí ele me chamou e, gente, o cônsul não olhou na minha cara, não falou bom dia, não pediu aquela carta que a agência manda junto com aquele envelope com os documentos que eles mandam. E vem a carta junto da host family com os... Não é da host family, é uma carta que vem com os dados da host family, endereço, o que eles fazem, essas coisas. Ele não pediu isso e ele começou a fazer um monte de perguntas nada a ver. Ele perguntou assim... Quais eram as minhas experiências com crianças, de quantas crianças eu cuidei, qual era a idade das crianças, e aí ele perguntou quanto tempo eu estudava inglês, perguntou o que eu fazia aqui no Brasil, perguntou se eu estudava, perguntou várias coisas, tudo em português. E a única coisa que ele me perguntou em inglês foi como é o seu inglês? E aí eu respondi, o meu inglês é intermediário, respondi em inglês, né? Eu tô contando aqui pra vocês. E aí ele começou a digitar. E, gente, quando ele me perguntava alguma coisa, ele não deixava eu terminar de responder e já jogava outra pergunta em cima. E ele nem olhava na minha cara, ele não prestava atenção no que eu estava falando. Então, assim, eu acho que eu cheguei lá e ele já falou, essa aí eu não vou dar o visto, vou negar. E aí ele começou a digitar, e ele falou assim, coloca a sua mão esquerda no leitor. Coloquei a mão esquerda e ele digitando. E eu falei, meu Deus... ele vai negar meu visto. E ele digitando, aí dali a pouco ele pega... Gente, ele não falou nada. Ele digitando, ele só virou pro lado assim, pegou o papelzinho rosa. Quando ele pegou aquele papel rosa, eu já sabia que ele tinha negado meu visto. Mas aí ele pegou aquele papel rosa assim, aí ele dobrou, colocou no meio do passaporte assim, fechou, me entregou o passaporte e falou assim... O seu visto foi negado porque você não tem experiência suficiente com crianças e o seu inglês é ruim. Gente, juro pra vocês, ele falou exatamente assim. Na hora, eu fiquei sem reação. Eu falei, como eu não tenho experiência com crianças? Porque assim, gente, pra começar, quem tem que saber se eu tenho experiência ou não com crianças suficiente pra eu participar do programa é a agência e a host family. Eu acho que o cônsul não tem nada com isso. Mas enfim. Ele falou isso. E na hora eu fiquei tão chocada que o meu visto foi negado que eu fiquei assim... Eu só peguei meu passaporte. Gente, parecia uma cena em câmera lenta, assim. Ele pegando o papel, dobrando, falando aquilo. Eu pegando o passaporte, eu saí, que eu não falei mais nada. Eu só peguei e fiquei muda, assim. Saí muda de lá. E eu lembro que eu saí, gente, do portão pra fora, mas eu chorava de soluçar, porque... Não fazia sentido o que ele tinha falado pra mim, gente, que o meu visto foi negado porque eu não tinha experiência com criança e meu inglês era ruim. Ok, o meu inglês pode não ser o melhor, mas como é que ele pode saber o meu nível de inglês se ele só me fez uma pergunta em inglês, sabe? Então aquilo não fazia sentido. E na hora tinha uma menina que ela era do meu embarque, ela foi junto comigo
Nós fomos tirar o visto no mesmo dia e o visto dela foi aprovado. Só que eu saí e ela ainda tava lá dentro pra ser entrevistada. E aí eu liguei pra minha agente e eu falei pra ela que o meu visto tinha sido negado. E ela falou, olha, fica calma, eu vou conversar com a Apia e a gente vai resolver isso. Nós vamos reagendar um novo visto, você vai tirar, você vai conseguir. E mais um dia, gente, meu mundo caiu, sabe? Eu falei, nossa, eu não vou mais conseguir fazer o intercâmbio, meu Deus, meu mundo caiu, acabou os meus sonhos, é o fim do mundo, eu não vou conseguir fazer mais nada. Pra mim, gente, aquilo foi, eu chorei o dia inteiro, eu vim de São Paulo pra casa chorando. Passei o dia chorando, passei a noite chorando, no outro dia o meu olho tava inchado, doía tudo assim, o meu rosto, de tanto que eu chorei, eu não conseguia nem piscar, que doía tudo, assim. Mas aí no mesmo dia, né, assim, eu já tava mais calma e a minha agente me ligou e explicou como funcionava o processo. Ela falou que eu iria tentar um novo visto e que ia dar certo, porque isso raramente acontece de visto de au pair ser negado. Claro que acontece, mas eu não tive sorte de pegar um cônsul, né, sei lá. Eu acho que tudo tem um motivo pra acontecer, se não deu certo, a gente sabe, assim, algum motivo tinha pra não dar certo, né? Enfim. E aí, passou uns dias, fui lá, preenchi o DS 160 de novo, marquei o visto, paguei o visto. Gente, eu paguei o visto, eu reagendei pra eu ir no caso e pra ir no consulado. E aí, eu não me lembro se foi no mesmo dia, assim, algumas horas depois. Eu lembro que foi quase à noite, então não me lembro se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte. A minha host mom mandou um e-mail dizendo que o match, que ela estava, que na verdade eles estavam cancelando o match comigo. E eu fiquei, gente, mas eu juro pra vocês, eu não chorei, eu não fiquei triste, porque depois do visto negado, eu acho que nada poderia ser pior. Então, uma das eu acho que ela é diretora na Apia. Eu não vou falar o nome porque, né, vai que me dá algum problema. Mas ela me mandou um e-mail dizendo pra eu não entrar em pânico porque a minha host family queria falar comigo. Daí eu falei, já até sei o que aconteceu. E só que o e-mail dela, dessa mulher da Apia, chegou depois do e-mail da minha host family. Que ela me mandou um e-mail falando assim que ela precisava de alguém mais rápido e me desejou boa sorte encontrando uma nova família. Mas, gente, ela foi super seca, tipo assim, problema seu, dane-se. Problema seu que você vai ter que encontrar uma nova família. E aí, gente, depois eu visto negado, acho que nada pra mim era pior. E aí eu falei, não, eu não tô em pânico, eu só quero saber agora qual é o procedimento, o que acontece. E aí eu liguei pra minha agente, né, aqui do Brasil, liguei pra ela, contei o que tinha acontecido e ela falou, olha, fica calma, você vai lá, tira o visto aprovado, você vai ficar online de novo. Então no dia 29 de abril eu tive o visto negado. E aí no dia 4 de maio eu tive o match cancelado. E aí no dia 9 de maio eu fui tentar o visto de novo e tive o visto aprovado, graças a Deus. E aí, gente, foi uma entrevista assim, totalmente diferente. Me falaram assim que como são mais velhos, geralmente eles são mal-humorados, assim, e negam muito mais visto do que os cônsuls mais novos. Mas esse que eu fui, ele era um pouco mais novo do que o primeiro cônsul que me atendeu, mas ele tinha acho que uns 35, não tinha nem 40 anos, mas eram entre 35 e 40 anos. E eu cheguei lá, ele foi super simpático. E assim, antes de mim tinham duas pessoas. Tinha uma senhora que estava indo como turista, ela estava indo ver o filho. E assim, gente, ela deu muito pano pra manga pra ele. E eu pensei, gente, eu falei, se ele não negar o visto dela, é porque ele é muito bonzinho. Tá muito de bom humor. E ele realmente aprovou o visto dela, gente. E ela deu muito pano pra manga pra ele negar o visto dela, sabe? Apesar de que o filho dela lá mora legalmente, trabalha lá e tal. Mas ele perguntou assim pra ela, quanto tempo a senhora vai ficar? Ah, eu não sei, talvez uns 4 meses, não sei quando eu vou voltar. Então, gente, mesmo se falar isso pro cônsul, não sei quando eu vou voltar, é um motivo pra negar o visto, né? E ele não negou.
E ele falou assim, quando foi a última vez que o seu filho esteve no Brasil? Ai, a última vez foi em 2008, depois ele nunca mais veio. Eu falei, ai gente, ele vai negar o visto dela. E ele não negou. Eu falei, então acho que hoje eu vou ter sorte. E aí depois dela foi uma menina que também era au pair. Depois eu até acabei, acho que encontrando ela no grupão. Agora eu já esqueci o nome dela, porque eu sou péssima com o nome. Mas ela teve o visto aprovado também. E aí depois foi eu. E, gente, uma entrevista totalmente diferente. Eu cheguei lá, ele foi super simpático, falou bom dia. Fez muitas perguntas, ele fez sim. Eu posso até pôr as perguntas depois lá no blog. Porque eu tenho tudo anotadinho, assim. Que eu me lembro, assim. Mas ele foi super simpático. E aí, só que a entrevista mal começou e ele já pegou minha taxa SEVES e já carimbou. E eu falei, se ele carimbou hoje, porque ele vai aprovar, né? E aí ele começou a fazer as perguntas e tal. E aí ele pegou e falou assim, pega no telefone. Eu falei, gente, quando ele falou, pega no telefone, eu tremi na base. Eu falei, pronto. Ele vai negar meu visto, ele carimbou o negócio, mas ele desistiu. Aí ele peguei no telefone, aí ele falou assim, você é o seu primeiro visto? Eu falei, sim. Aí ele falou, e você já teve o visto negado? Eu falei, sim. E por que o seu visto foi negado? Aí eu falei, porque eu não trouxe os meus documentos que comprovam a minha experiência com crianças. Gente, mas a entrevista foi toda em inglês. A única coisa que ele me falou em português foi, bom dia, visto de au pair? Eu falei, sim. Você fala inglês? Eu falei, yes. A partir daí, gente, mais nada foi em português. Foi tudo em inglês. E aí ele falou assim, ok. Aí ele perguntou mais alguma coisa sobre a família, e aí ele pegou o DS 2019 e ficou lendo assim, com a caneta na mão. Eu falei, ai meu Deus, será que ele vai negar de novo? Não nega não. Aí ele foi, fez um xizinho lá, assinou. Eu falei, se ele assinou já era, ele me deu esse visto. E aí ele fez mais, e ainda assim ele continuou fazendo perguntas. E aí ele continuou fazendo perguntas, pegou meu passaporte, jogou numa caixinha lá, porque eles são uma delicadeza, né? Jogou com tudo assim, meu passaporte numa caixinha lá. E aí ele continuou fazendo perguntas, ainda perguntou o que as minhas crianças gostavam de fazer depois da escola e tal. E foi isso. E aí ele falou assim, o seu visto foi, Jéssica, você pode desligar o telefone. Aí eu desliguei. E aí ele falou assim, o seu visto foi aprovado, não sei o que, não sei o que. Gente, depois que ele falou, o seu visto foi aprovado, eu não escutei mais nada. Eu só fiquei, ok, yes, ok. Gente, eu não tava prestando mais nada atenção no que ele tava falando. E ele me deu aquele papelzinho dos direitos que a gente tem nos Estados Unidos, não sei o que, como que eu ia receber o passaporte e tal. E, gente, depois que eu tive o visto aprovado, aquilo foi pra mim um alívio. Porque não adiantava nada eu ter uma família e não ter o visto, né? Então eu fiquei super aliviada, assim. E aí, então, eu tive o visto aprovado, mas eu não tinha família. E aí, no dia seguinte, que foi no dia 10 de maio, eu já fiquei online de novo. E, claro, nessas 2 semanas, infelizmente, eu não tive família. Então, eu não embarquei no dia 22 de maio, estou eu aqui. E hoje, no dia... Hoje é que dia? Dia 24 de maio, eu tive a primeira família de novo, ou seria a sexta, né, se contar ao todo, seria a sexta família, ou a primeira, já que eu estou online pela segunda vez. E só que eu não vou falar agora pra vocês sobre detalhes sobre a família. Eu não conversei com eles ainda, eu só eu li a carta, não gostei muito. Mas, gente, já é um alívio, assim, de saber que já está entrando família no meu perfil. Então é isso, gente, tudo isso que aconteceu comigo. Vamos ver agora o que acontece, como vai ser, quantas famílias. Eu vou atualizando vocês sobre as próximas famílias no perfil, se eu vou ter match, se eu não vou. Porque agora, gente, pra embarcar é bem mais fácil, porque eu já tenho o visto. Então, vamos dizer assim que eu já estou pronta para embarcar. A família não precisa esperar um mês. Então, tipo, se a família entrar no meu perfil hoje e o próximo embarque é daqui 10 dias, eu posso ir nesse próximo embarque. Porque eu não preciso esperar aquele um mês, que é o tempo para receber aquela taxa SEVES, receber os documentos da APA, e tirar o visto, não sei o que. Então, meio que eu já estou pronta para embarcar. Então, a família não precisa esperar aquele um mês.
Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar vindo aqui atualizando vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês sobre as próximas famílias, né? Se tiver mais famílias no perfil, que eu espero que tenha, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, por favor, deixa um joinha aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!